a mensagem não é minha, dele. Elias, ele não usa essa fraseologia aqui, assim diz o Senhor, mas vive o Senhor. E é interessante, meus amados irmãos, que de uma certa forma, a nação já está achando que Deus está morto. Ou seja, que já não existe mais, pelo menos para eles. Então, quando Elias aparece somente para Acabe, e ele usa essa, vive o Senhor, quer dizer, Deus continua vivo, viu, Acabe? Você está querendo matar e enterrar Deus, mas em primeiro lugar, quer dizer que ele continua vivo. E eu estou aqui em nome dele, representando ele. Com certeza eu creio que ele teve um tremor naquele momento, né? Porque eles estavam realmente apostatados da fé nesse Deus que está vivo. Vivo o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Isso é interessante. Quer dizer, é Deus que levanta o profeta, é Deus que dá a mensagem ao profeta, é Deus que dá a autoridade ao profeta. Tá? O que Elias está dizendo aqui, meus irmãos, ele está se apresentando a Acabe. Mas o que é interessante, como nós aprendemos aqui na semana passada, que aqui não aparece a informação que Tiago colocou, que antes dele se apresentar a Acabe, ele estava, o que Tiago diz lá? Em oração, pedindo a Deus. Então, o que é interessante é que antes de Elias ele se apresentar a Acabe, primeira coisa, ele estava se apresentando a Deus. Isso é interessante. E a prova é que o Tiago disse isso, que ele estava em oração a Deus. Antes dele mostrar que Deus está vivo para Acabe, ele já tinha um particular com esse Deus. Ele se apresentou a Deus. E com certeza ele disse para Deus: o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E com certeza Deus dá as diretrizes. Ele não vai chegar assim por acaso. Ele vai chegar assim porque ele já tinha se apresentado ao Deus que ele vai dizer para Acabe: eu estou perante a face, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Quer dizer, eu estive na sua presença, estou aqui a mandar dele, continuo na sua presença. Ou seja, eu não vou fazer ou falar nada que ele não me autorize. E com antecedência, quando ele disse que não choverá e não choveu sobre a palavra de Elias, é porque Elias está com a autoridade de Deus. Ou seja, ele está falando algo e Deus está assinando. Pode falar que eu me responsabilizo. Amém, irmãos? Então Elias não tomou essa atitude simplesmente porque ele foi aquela pessoa, eu vou falar assim e Deus vai fazer assim, como uma forma de precipitação. Elias primeiro ele tem comunhão com Deus, o Tiago disse isso. Então ele já tem saber de tudo que vai acontecer. Bem, meus irmãos, Elias não andava segundo a sua própria consciência ou vontade. Ele andava segundo a orientação de Deus. Eu não vou ter tempo, porque eu queria explicar esse texto aqui. Eu tenho um desejo de explicando ele para vocês verem, até chegar lá no capítulo 19, que é ali que Elias comete. Tem uma falha de Elias que eu falei para vocês, que até ali nós aprendemos, mas você vai ver, leia depois cuidadosamente, que o capítulo 17 inteirinho, o capítulo 18, você vai ver que Elias não faz nada se Deus não falar com ele. Está sempre na obediência a Deus. Não importa para onde Deus manda ele ir, a forma que Deus vai cuidar dele, pode observar. No verso 3 aqui, Deus manda ele sair dali e ficar isolado. Ele diz o que para Deus? Simplesmente nada, ele vai e obedece. Quando Deus fala com ele, vai para outro lugar, daqui para aqui, ele simplesmente obedece. Correto ou não? O que significa dizer que na chamada de Elias, ele entende que ele é chamado por Deus. Ele entende que ele não deve dar um passo ou dois na frente de Deus. É sempre Deus quem comanda a vida do profeta. Se o profeta assim agir, ele será bem sucedido. Por quê? Porque ele é um representante de Deus. Ele é um porta-voz, um embaixador. Então a mensagem não é dele, e Elias entende isso. Amém? Vou voltar lá porque eu estou tratando aqui, né? Então
Então, Elias ele tem plena convicção da chamada de Deus na vida dele. E, portanto, vai viver obedecendo a Deus e vivendo o querer de Deus na vida dele. É por isso que as coisas vão acontecer. Por quê? Porque ele está no poder e na autoridade de Deus. E aí ele vai terminar mostrando aqui. Vamos ler essa referência que ele colocou do capítulo 18, verso número 36. Vamos ler aí. Ele vai dizer isso na oração. E mais uma vez prova que ele não dá passo fora da vontade de Deus. Tá? Sucedeu, pois, que oferecendo-se ao oferta de Moisés, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Que segundo a tua palavra. Mas ele está dizendo na oração: Deus, eu quero que o Senhor mostre para esse povo que de fato eu sou teu representante. E tudo que eu fiz aqui, fiz debaixo da tua autoridade, debaixo da tua palavra, debaixo da tua obediência. Amém, meus irmãos? Quer dizer, então nós vemos aí que realmente Elias não procura fazer nada fora da vontade de Deus, mas tudo segundo a ordem de Deus. A versão NVI, ela termina esse versículo mostrando isso. Mostra para o povo que tudo que eu fiz foi debaixo da tua ordem. A expressão é ordem. O Senhor me ordenou e eu simplesmente estou cumprindo o que o Senhor me ordenou. Mas eu quero que o Senhor mostre para esse povo, ouvindo a minha oração. Amém, meus irmãos? Agora, o que Elias está dizendo aqui, você vai ver que isso já está no capítulo 18, verso 1. Observe que quando Deus manda ele se apresentar, aí nós vamos entender, meus irmãos, que Elias ele não é um profeta equivocado. Não vai chover segundo a minha palavra, ele não é equivocado. Tudo que ele faz na direção de Deus. E a prova está que ele sabia que só ia chover de fato quando Deus ordenasse novamente. E aí, quando ver no capítulo 18, você vai ver isso. O verso 1. Pode ler, o verso 1. Que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Darei. Então, a prerrogativa de fazer essas coisas é de Deus. Amém? Quem encerrou o céu e não vai chover é Deus. Agora, Deus deu essa autoridade ao profeta. Agora, na hora certa, Deus vai falar para o mesmo profeta. Agora, se apresenta. E dentro do meu tempo, o meu tempo já chegou, eu vou fazer a chuva descer. Então, você vê que o profeta tem uma autoridade, mas essa autoridade é dada por Deus. Ou seja, eu não posso me equivocar e querer que as pessoas recebam isso ou aquilo, mas segundo o meu querer. Eu preciso estar na direção de Deus. Amém? Porque na vontade de Deus, meus amados irmãos, as coisas acontecem, porque quem rege todo o universo é a natureza e a vida do homem é Deus. E ele crê, irmão, que Deus é verdadeiro para o que promete. No verso 41 desse mesmo capítulo, está abaixo do 36. Isso. Ele diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E isso parte do verso 1. Tem que ser pela fé. Pela fé. Porque a oração fechou os céus. Depois ele ora, vem fogo. Deus vai dar chuva, mas antes de chuva vem fogo. Aí você vê que é justamente querer. Parece que Deus abençoa, né? Vou dar chuva. Aí vai fazer a oração, então me responde. Aí vem fogo. Agora, agora você pode comer e beber e levanta e vai embora. Porque já estava ouvindo ruído. Eu gosto muito dessa parte. Tem que ser crente mesmo para crer e programar o que Deus vai fazer sem ter nada aqui na terra para você se apegar. Fala que anda escura, sem ser médico, sem conhecer terapia, sem conhecer nada. Você não vai curar ninguém. E aí ele termina dizendo aqui, de uma forma geral, todo cristão foi chamado para a salvação. De fato, é uma chamada universal. Em Mateus capítulo 11, verso 28, né? Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é uma chamada universal. Então Jesus, ele chama todos à salvação. Agora ele termina aqui dizendo o seguinte. Deixa eu só colocar um detalhe antes. Dá licença um pouquinho. Essa é universal, né?
Mas Mateus 4,19, vinde após mim, vinde a mim e vinde após mim. Uma coisa é vir de frente com Jesus, outra coisa é ir seguindo após Jesus. Que aí é o chamado ministerial. Ser pescador de homens. Vinde a mim e vinde após mim. E eu vos farei, né? Vinde após mim, eu vos farei. Ou seja, ele sempre está na frente do comando, né? De uma forma geral, todos os cristãos foram chamados para a salvação. Porém, alguns foram chamados para tarefas especiais. E a nova vocação e chamada a nossa vocação e chamada é quem nos habilita para a obra do Senhor. Aqui está dizendo algo interessante, meus irmãos. Esses dias, quando eu conversava com os companheiros, mostrando isso, que tem pessoas que realmente têm uma chamada divina específica para aquele momento, para aquela ocasião, para aquele lugar, e isso só Deus que determina. E a prova, eu podia usar outros textos, eu vou usar o mesmo texto. Quando Deus, ele chama Elias para essa missão, havia profetas em Israel que não tinha ainda se negado a servir a Deus, mas estava servindo a Deus, ou não tinha? Eu já falei isso para vocês, tem a memória fresca, né? O próprio Deus disse isso. Então Deus, ele disse para Elias, eu tenho 7.000 que não se dobrou, você é fiel. Por que Deus não levantou um dentre os 7.000? Porque existem chamados específicos. Tem pessoas que eu estava falando isso em resposta a uma pessoa que me fez uma pergunta sobre um determinado pregador, um camarada famoso mesmo, falando dessa pessoa, e eu fiquei analisando para dar a resposta. E eu falei o seguinte, irmão, tem pessoas, porque está falando da pessoa, mas olhando hoje, essa pessoa está meio fracassada. Se for um grande homem assim, eu falei, existem pessoas que têm a chamada específica de Deus. Mas para Deus continuar usando ela, precisa entender essa chamada, permanecer nessa chamada e ter sempre Deus em primeiro lugar. Porque o profeta, quem levanta é Deus. Quem dá a mensagem é Deus. Quando ele sai desse propósito, Deus não vai ter mais o compromisso que tinha com ele. Por quê? Porque Deus quer que o profeta honre aquele que o chamou. Então existem pessoas que ela tem a chamada divina, ela está na direção de Deus, as coisas estão fluindo como Deus quer. Só que ela de repente começa a sair da vontade de Deus, começa a tomar outro caminho, começa a andar de uma forma que já saiu fora dos preceitos da palavra de Deus, da orientação de Deus. Aí, meus amados, fica difícil Deus ficar operando através daquela pessoa, se ele não está vivendo de acordo com o manual de Deus. Qual é o manual de Deus nas nossas vidas? É a palavra de Deus. Se um profeta ele falar uma coisa, ainda que isso se cumpra, mas se ele sair desses parâmetros dados por Deus, ele é falso, é um impostor. Vamos ver isso na Bíblia? Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 e 2, vamos ver aí. Ainda que os sinais aconteçam, ainda que os prodígios aconteçam, mas se não tiver de acordo com a palavra de Deus, Deus não aprova esse camarada. Vejam aí. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a alma.